Pessoal, boa noite. É sempre um prazer estar mais uma vez aqui conversando com vocês do canal ABEBM TV. E hoje vamos falar de Jesus, né? Hoje vamos conversar sobre Mestre Jesus, vamos conversar sobre, né, tudo que envolve as lições referentes à crucificação de Jesus. Por isso que eu estudo hoje a lição da cruz. Meu nome, para quem ainda não sabe, é Brando Vargas. Eu sou trabalhador aqui da casa, Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, a BBM. Então vamos falar de Jesus, que não é só um tema histórico, e sim bastante atual. Aliás, falar que qualquer tema é histórico é às vezes falta de conhecimento, às vezes, do próprio assunto. Por quê? Porque falar de passado é falar de presente, gente. E também se preparar, se precaver, aprender para fazer melhor no futuro. Estudar grandes almas, por exemplo, deixaram grandes exemplos, grandes ensinamentos. Jamais, gente, é ser histórico, e sim bem atual. Ensinamento para a gente. Como alguém melhor que nós aprendeu a passar por coisas que estamos passando agora. Jesus é o maior de todos nisso. As grandes almas não foram maiores que Jesus, é claro, gente, mas deixaram exemplificações da própria prática do evangelho que Jesus nos deixou. Também podemos aprender, por exemplo, com o Dr. Bezerra de Menezes, nosso mentor na BBM, Joana de Ângeles, a Joana de Cusa dos tempos de Jesus, Miramês, foi lá o jovem rico da época de Cristo, Eurípides Barçanufo, grande Eurípides Barçanufo, e tantos outros. Em abril, sempre relembramos a crucificação de Jesus. E agora, em maio, lembramos com carinho também das mães. E a maior das mães é a Mãe Santíssima, é Maria de Nazaré. O Espírito de Maria também, gente, precisou se preparar muito para renascer no planeta Terra, né? E isso foi revelado para nós pelo Espírito Miramês, através do médium João Nunes Maia, lá no livro Maria de Nazaré. Para quem não leu, leia. Excelente. Nesse mês de maio também é o mês em que lembramos muito, com carinho, do grande Eurípides Barçanufo. Ele nasceu no dia 1º de maio, lá na cidade de Sacramento, Minas Gerais, Brasil. Esse grande emissário do Cristo, que teve como mentor nada mais, nada menos do que Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, que já foi tema de estudo aqui no próprio canal ABBM TV, para quem quiser, é só procurar.
Bom, de acordo com os espíritos superiores, inclusive, Eurípides Barçanufo foi o espírito, né, o ser mais evoluído que nasceu em terras brasileiras. Jesus, então, deu esse grande presente ao Brasil. Eurípides Barçanufo, em 1907, olha que interessante, recebeu até a visita, né, espiritual de Mãe Santíssima, de Maria de Nazaré, em um momento difícil pelo qual ele passava. Foi justamente Maria quem sugeriu a Eurípides Barçanufo a mudança do nome lá do estabelecimento dele de ensino, né, Liceu Sacramento, e ela recomendou que mudasse o nome da escola para Colégio Allan Kardec. E assim, Maria, né, informou que protegeria o trabalho com seu manto, e nada afetaria o estabelecimento. Então, gente, Mestre Jesus é o modelo mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir, então, de modelo e guia para a gente. Nunca um ser tão elevado quanto Jesus nasceu no orbe terreno. Nunca houve antes e depois um ser de tamanha grandeza, de tamanha envergadura que nasceu entre os homens na terra. Jesus é o espírito perfeito, um grande cientista sideral que não renasceu no mundo da matéria para retirar nenhum pecado de ninguém, e nem para evoluir, que às vezes a gente lê em alguns sites aí falando de forma errada, ou pessoas falando, né, de outros matizes religiosos. Bom, mas sim, Jesus nasceu para ensinar através do exemplo o caminho que devemos trilhar para nos tornarmos puro amor com Ele. Jesus não deixou nada escrito, e sim vivenciado. Aliás, o filósofo Sócrates também não deixou nada escrito. Bom, Jesus curou até mesmo durante os momentos que esteve pregado na cruz. Jesus cura ainda hoje as nossas doenças da alma, de onde surgem todos nossos problemas físicos, né, do corpo material, e sempre conseguimos conseguimos entender e praticar seus ensinamentos, vamos melhorar. É bom lembrar que cada planeta do nosso sistema solar possui um Cristo. A Terra é nosso Mestre Jesus. O mundo que habitamos atualmente faz parte de um conjunto de planetas e asteroides que acompanham o Sol em sua viagem pela vastidão incomensurável do espaço infinito desse enorme reino de Deus. A Terra é o mundo mais atrasado do nosso do sistema solar em que está, sistema de planetas. A grande maioria de espíritos terrenos são da categoria imperfeitos. Nós somos espíritos imperfeitos. Por isso, nosso planeta é um grande hospital. E nós somos os doentes, somos os enfermos. Por isso que Jesus disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, cada um de nós com nossas enfermidades morais próprias, né? E Jesus deixou claro, não veio no mundo na matéria para os sãos, e sim para nós, os doentes, espíritos com enormes chagas da alma. Jesus não vai voltar. Por quê? Ele nunca foi embora. Jesus, ele está, né, conosco, seus ensinamentos e exemplos permanecem como grandes lições. Mas ele continua conosco. E, além de ser um irmão evoluidíssimo, também é o governador verdadeiro do nosso planeta Terra. Jesus é o governador do planeta Terra, de outros 6 mundos do universo, cada um em suas humanidades, né? Em seus específicos estágios evolutivos de desenvolvimento. A Terra ocupa apenas o segundo tipo de mundo do universo, o de provas e expiações. No momento, estamos aí às portas de evoluir para o terceiro degrau, um terceiro tipo de mundo, que é o mundo de regeneração. Então, um dos mundos de capela, por exemplo, também é de responsabilidade de Jesus.
e hoje já se encontra consolidado no terceiro nível, né, no mundo de regeneração. Os exilados desse mundo lá da Estrela Capela, por isso os exilados da Capela, da Estrela Capela, vieram aqui para a Terra. Assim como de outros lugares também, né, de Sírios para a Capela, aqui para a Terra e por aí vai. Então, da mesma forma, os exilados da Terra já estão sendo encaminhados já há algum tempo para mundos mais atrasados, para, né, sob a tutela também do Cristo. Por quê? Porque é por isso que Jesus disse e dará conta a Deus de todas as ovelhas que o Pai confiou a ele. Né? Bom, após essa introdução aqui, né, que nós fizemos, vamos agora para a leitura do nosso texto inicial, para aqueles que estão chegando agora, para os que já estão. Vamos agora aqui para a leitura do livro Pão Nosso, do texto Cruz e Disciplina, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o espírito que ditou foi o nosso querido grande Emmanuel. Então vamos lá, ampliar para vocês, para a gente continuar. Cruz e Disciplina, livro Pão Nosso, Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo a que levasse a cruz. Está em Marcos 15, 21. Muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz, alegando que as reminiscências do Calvário constituem indébita cultura de sofrimento. Asseveram negativa à lembrança do Mestre nas horas da crucificação. Entre malfeitores vulgares, somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas e todos os seus minutos por divinas parcelas de seu ministério sagrado ante as necessidades. Cada hora da presença dele, entre as criaturas, reveste-se de beleza particular e o instante do madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica da alma humana. Vários discípulos tecem comentários extensos em derredor da cruz do Senhor e costumam examinar com particularidades teóricas os madeiros imaginários que trazem consigo. Entretanto, somente haverá tomada a cruz de redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir os passos do Divino Mestre. Muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Contra os argumentos, quase sempre ociosos dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo do Cirineu, os momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não o faz por vontade própria, sim atendendo à requisição irresistível. E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangido. Um texto do Espírito Emmanuel. Vamos agora, então, a, a nossa prece, né, de início. Né? Vamos aqui fechar os nossos olhos e agradecemos a oportunidade de estarmos juntos. Vimos a espiritualidade amiga, toda a paz e tranquilidade durante esses momentos que vamos conversar. Vimos também aos nossos guias e mentores, além das chuvas de bênção, também que permita com que nós consigamos compreender, que nós consigamos assimilar aquilo que será objeto da nossa conversa. Assim sendo, pedimos toda a proteção e amparo, permissão para iniciar a nossa conversa de hoje. Que assim seja, Mestre Jesus, graças a Deus. Bom, então, pessoal, vamos, enfim, né,
continuar aí a, a nossa conversa de hoje, iniciando por que falar da cruz, tá? Falar da cruz, Jesus nasceu na Galileia. Nessa região eram falados três idiomas principais: aramaico, hebraico e também o famoso grego. Ele foi crucificado para nos ensinar a lição da humildade. Vários profetas do Antigo Testamento profetizaram a vinda de Mestre Jesus. Entre eles, nós temos o grande Isaías, temos Miqueias, Oséias e Zacarias. Isaías, inclusive, profetizou o nascimento do Messias, o seu papel do sacrifício. Isaías, lá em Isaías 53, 4, 5, contou que Jesus iria tomar sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levaria com ele. Os profetas previram, perdão, né, não só onde Jesus nasceria, mas também a sua missão de nos ensinar o amor, como ele morreria e como ele ressuscitaria. Jesus não ensinou dogmas, Jesus não ensinou preconceitos, Jesus não ensinou rituais e também não criou nenhuma religião. As religiões, por sua vez, são criadas pelos homens, é claro, com os mais nobres objetivos, sendo o principal o de fazer o homem um ser melhor. Apenas pelo estudo dos textos bíblicos já percebemos não apenas a vinda, os ensinamentos, né, e também o sofrimento de Jesus na cruz, mas também fica claro grande plano de evolução, ou seja, podemos dizer assim, plano didático de Jesus para toda a humanidade, muito antes da vinda dele, olhando para as histórias dos outros povos, os outros seres iluminados que Jesus mandou para os outros povos, para os filósofos, mas tudo para que houvesse melhor compreensão das falas de quando ele viesse. Hoje em dia, quem estuda, quem vai observando tudo isso, porque Kardec já disse, espíritas instruí-vos, né? Então, isso é coisa de histórico aí, não tem nada de histórico. Quanto mais você estuda, você vai pegando um pouco mais uma parte, cada vez mais parte do grande quebra-cabeça. Bom, então, antes e depois de Jesus, nasceram em diversos cantos do mundo, em várias culturas e civilizações, outros grandes seres para guiar os homens, todos mandados por Jesus. Outros professores. É claro que Jesus foi o maior, porque ele é o governador do planeta Terra. Ele é o ser mais elevado que nós temos aqui. Mestre Jesus também é nosso irmão de Deus, como todos nós. Porém, porque vamos falar, né, que há matizes religiosos que dizem, né, vertentes, ele e Deus são a mesma coisa. De certa forma, assim como ele, nós também. Deus está em nós e não nos céus. Bom, mas Jesus é nosso irmão maior. Porém, Jesus já é um espírito perfeito, no mínimo desde a criação do planeta Terra do sistema solar. De acordo, inclusive, com Emmanuel, diz que ele participou da criação de todo o sistema solar há mais ou menos aí entre 6 e 10 bilhões de anos. Olha só, ele já era um espírito de luz há uns 6 e 10 bilhões de anos atrás. Nós estávamos onde nesse tempo? Reflexão. Então, Jesus é o Cristo da Terra. Não precisa mais passar por nenhuma expiação, e não veio aqui para passar por nenhuma expiação. Pois agora nós somos espíritos imperfeitos, nós expiamos. Também não precisa, Jesus não precisava passar por nenhuma provação, algo mais comum para os espíritos superiores, mas escala acima dos espíritos imperfeitos. Os espíritos de luz, gente, repetindo. Então Jesus não permitiu ser crucificado para evoluir, como a gente às vezes vê aí, né, algumas pessoas falando que é isso que o espírito não acredita, nada disso, né? E Jesus, repetindo, já é um ser iluminado.
O nascimento de Jesus entre os homens marcou o fim da era, de uma era, de uma transição planetária, de um juízo geral, que o Espiritismo chama, do mundo primitivo para o início do mundo atual de provas e expiações. Agora, estamos vivendo uma nova transição planetária, uma nova passagem, de segundo para terceiro degrau. Planeta Terra deixando de ser um mundo de provas e expiações, iniciando aí a entrada no novo estágio, no mundo de regeneração. É isso, né, que nos textos bíblicos é chamado de final dos tempos, juízo final, fim do mundo, apocalipse. Essa transição será o fim do mundo, sim, mas do fim do mundo que nós conhecemos. E Jesus veio com a missão de preparar os homens para essa nova era em relação ao mundo que conhecemos. O planeta eh, se tornará um paraíso. Não será um mundo perfeito, mas será um lugar bem melhor que é hoje, com bem menos dor, bem menos sofrimento, bem menos guerras, corrupções, bem menos líderes aí instáveis, com muito problema, com mais tecnologia e por aí vai. Então vai ser um mundo melhor. A casa de Deus, gente, é todo o universo. E há diferentes moradas. São os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradias, moradias correspondentes ao adiantamento de cada um de nós. Em João 14, 1 a 3, Jesus nos ensina o princípio da pluralidade dos mundos habitados, de uma maneira cristalina para não deixar dúvidas. Por isso, ele diz: há muitas moradas na casa de meu pai. É bem claro que o planeta Terra é um mundo primitivo, foi um mundo primitivo, perdão, primeira categoria de mundo habitado, com o nascimento de Jesus, repetindo, se tornou de segunda categoria, segundo degrau. É nesse momento que estamos prestes a vivenciar a chegada desse terceiro degrau, né, do mundo de regeneração, repetindo. É claro que muitos teólogos de outras vertentes cristãs interpretam os textos bíblicos, cada qual com suas próprias interpretações, com suas imperfeições, com suas limitações culturais e de conhecimento, né? Ou seja, com sua limitada visão do todo. E muitos confundem e acreditam que aquilo que os teólogos dizem está escrito na Bíblia. Não. Não está, fala uma coisa, procura lá, não está. É importante estudar e ficar atento para não ser manipulado. Há até os que atribuem muitas coisas ao espiritismo que não têm nada a ver com o próprio espiritismo. Não existe kardecismo, e sim espiritismo, que nasceu em 18 de abril de 1857. Existem outras religiões que também já entendem e aceitam a existência e complexidade do mundo espiritual, a vida após a morte também. Mas, infelizmente, ainda há os que criticam sem conhecimento e menos ainda sem estudo, tanto o Espiritismo quanto as demais religiões, e lidam com conhecimento e maturidade para com os fenômenos que muitos ainda dizem não compreender. Isso ocorre porque tem pessoas que não se informam, que não estudam, que não se permitem acreditar naquilo, né? E outros desinformados, né, de visões preconceituosas, acabam dizendo as pessoas acreditam. A Idade Média, gente, já deveria ter acabado faz tempo. É muito importante compreender e respeitar os diferentes pontos de vista. Sobre isso, aprendamos com Jesus, tá? Então, agora, seguindo aqui a nossa conversa, vamos ver um pouquinho mais, né, as 7 palavras que Jesus, né, disse lá na cruz, momentos derradeiros. A cruz, gente, era naquele momento em que Jesus estava para ser executado e continua a ser hoje um evento recheado de lições. Jesus disse na cruz 7 frases, para quem não lembra ou não estudou ainda. Uma foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Outra: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira: mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe.
Outra, quarta, meu Deus, por que me abandonaste? A quinta, tenho sede. A sexta, tudo está consumado. E a sétima e última, Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Falando da primeira, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Está no Evangelho de Lucas. Foi dita lá do alto da cruz por Jesus e dirigida, óbvio, a Deus. Essa fala de Jesus é para nós, é para lembrar quanto nos comprometemos com os desvios morais nossos ao longo de milhares de encarnações, até na vida atual. Quantas condutas e pensamentos errados produzimos, e em nossa atual existência, gostamos de julgar os outros, avaliar o que os outros fazem, mas antes, por acaso, buscamos olhar para dentro de nós, analisar o que a gente está produzindo em pensamento, em ação, em fala. É bom lembrar que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Inclusive, isso está lá em Gálatas 6, 7 e 8. Nós ainda achamos que fazemos as coisas melhores do que os outros. Achamos que em nossa ausência nada será feito, nada será provido, a coisa não vai andar se eu não estiver aqui. Aí você desencarna, como é que fica? É, somos os maiorais. E isso acontece com muita gente, até dentro da casa espírita, infelizmente. Os depoimentos contidos no livro O Céu e o Inferno nos dão bons alertas, hein, para o que acontece logo após a morte. E tem até assim, o que acontece é completamente diferente do famoso descansa em paz, porque espírita sabe, desencarnou, descansa em paz é o que não existe. A segunda frase, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, vem do Evangelho de Lucas, tá? É diferente, né? É dirigida ao ladrão, um daqueles que foi crucificado com Jesus naquele dia. Os nomes dos dois ladrões seriam, né, Dimas, o bom ladrão, e Simas, o mau ladrão. Agora, vamos para a terceira fala de Jesus. Mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe. Está lá no Evangelho de Lucas. Agora, já a quarta frase, meu Deus, por que me abandonaste? É novamente dirigida a Deus. Há quem interprete como um lamento. Isso poderia ser considerado uma fraqueza de Jesus, como tem gente aí que fala, mas não tem nada a ver com fraqueza. Ou tem? Qual seria então o real significado dessas palavras do Cristo? Parece um grito desesperado de alguém que está em aflito, mas na verdade, Jesus pronunciou logo de cara com essa fala uma prece. Porque na verdade Jesus estava o quê, gente? Recitando o primeiro versículo de um salmo bem conhecido do Antigo Testamento, Salmo 22. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, é um dos melhores salmos, mais profundos e proféticos escritos por rei Davi. Neste salmo vemos, né, o médium Davi descrevendo com suas palavras de sentimentos a visão profética do evento da crucificação, algumas dezenas de séculos antes da ocorrência da crucificação. E é bom lembrar que hoje em dia nós temos os textos bíblicos, nós temos capítulos, versículos, tudo mais. Na época de Jesus, não. Então a pessoa citava o início para poder dizer que estava se referindo a ele, diferente de hoje em dia. Bom, a quinta fala de Jesus foi: tenho sede, está lá no Evangelho de São João. Seria, né, uma sede puramente humana, secura na sua boca? Ou será uma sede mais profunda? Tenho sede. Então, vai muito além da necessidade física de água, né, gente? Jesus, ele também tem sede o quê? De nós, de nossa vida, do nosso coração voltado para ele. Então, essa sede de Jesus é um chamamento para cada um de nós. Vamos agora para a sexta fala de Jesus. Tudo está consumado. Também está no Evangelho de João, né? E não é um grito de resignação, não. Na verdade, quer dizer, a obra foi realizada, a minha missão foi cumprida. E a missão de cada um de nós nessa vida, diante de tantos ensinamentos de Jesus, está sendo cumprida?
Será? Eu, inclusive, sobre isso, eu ainda escuto bastante espírita, não só espírita, não. Vamos falar primeiro do espírita. E estão falando assim: ah, eu estou frequentando regularmente a casa espírita, estou tomando hálito né, da casa, né, as boas energias, estou tomando passe direitinho e bebendo água fluidificada. Né? Esses aí podem ser chamados de os papapassos. Todos nós, em algum momento, já fomos papapassos. Então, e o povo de outras religiões também fica dizendo que vai lá no seu local de culto, reza, escuta o sermão toda semana, participa dos eventos regularmente. Só isso basta para o espírita ou cristão espírita ou cristão lá de outras vertentes religiosas? Só isso? A quanto será mesmo? A quantas anda a reflexão interior? A nossa reforma íntima? Quantas anda? Que é o que mais importa. Então, a pessoa vai continuar arrumando briga, vai continuar com o discurso de vítima, aquela vitimização, vai continuar reclamando da vida, mas vai tomando paz, vai lá escutando sermão, né? Bom, ou vai começar então a prestar atenção, a estudar e praticar Jesus. Então vamos parar de arrumar confusão, vamos parar de agir como se fôssemos os pobres coitados ou os donos da verdade. Quando o nosso tempo nessa vida acabar, não reclama do que vai acontecer após a morte, não, hein? Jesus já falava sobre a vida futura e os Espíritos nos alertam o tempo todo, tá, gente? Bom, agora nós temos a sétima e última fala de Jesus lá na cruz. Pai, em vossas mãos entrego meu espírito. Ela está no Evangelho de Lucas e foi dirigida a Deus. Jesus devolve tudo ao Pai. Ele coloca tudo nas mãos de Deus. É uma fé, nós temos que aprender. É um ato supremo de confiança. A conduta e as atitudes na hora da morte geralmente passeiam por nossas mentes. Breve resumo, uma breve reflexão sobre tudo que fizemos na vida, as atitudes demonstradas ao longo da vida, o que que nós temos aí nos arrepender e por aí vai. Que será então que cada um de nós vai refletir? O que vai passar por nossas mentes? O que vai nos perturbar? Do que vamos nos arrepender nesse momento tão decisivo que é a nossa ida para o plano espiritual, gente? Como vai ser? É, os espíritos retornam para nos contar como vai ser. E daí nós ficamos, e nós? Quando, como carregamos a cruz? Que todos enfrentamos problemas e às vezes achamos que os nossos problemas são os piores. Nós somos os coitadinhos. Esses desafios nós passamos durante a vida, fazem parte do nosso processo evolutivo. E através das reencarnações somos expostos a aprendizados contínuos. Então, as reencarnações nos levam a sermos melhores, enfrentando em cada uma dificuldades e construindo sabedoria e amor, as asas que sustentam os anjos de acordo com Emmanuel, a do conhecimento, né, e a do sentimento. As provas e sofrimentos constituem a cruz que carregamos, gente, com paciência e resignação. Essas dificuldades são necessárias para nosso aprimoramento espiritual e fazem parte do nosso dever diário. Devemos cumprir da melhor forma possível. Enfrentamos situações difíceis, como conflitos familiares, conflitos no local de trabalho, preconceitos, doenças prolongadas, injustiças, desencarne de entes queridos, sofrimentos de entes queridos, ingratidão, dificuldades financeiras e por aí vai. Aqueles que sofrem com fé triunfarão. Então não reclama do sofrimento, não. Busca a fé como Jesus foi, entrega nas mãos. Saber sofrer é acreditar que o sofrimento nos ajuda a melhorar, que é uma prova que Deus está nos dando, pois Deus não nos dá mais do que podemos suportar. Jesus, há muito tempo,
muito antes do planeta Terra existir, mas muito antes, também enfrentou problemas e evoluiu até a perfeição. É uma história que nós não conhecemos, né? Mas sabemos porque é isso que acontece com todos os espíritos. Jesus, com Jesus não foi diferente. O Mestre Jesus, ele recebeu ajuda para carregar a cruz, né? Já que estamos falando da lição da cruz. E Jesus, ele enfrentou muito sofrimento desde a prisão dele até a execução da sentença dele, que foi a crucificação. Acusado de violar leis mosaicas, foi condenado arbitrariamente naquele tribunal lá que Caifás fez lá no 72, né, no Templo de Jerusalém. Ele foi acusado de violar as leis mosaicas. Os evangelistas destacam a serenidade de Jesus, seu perdão aos responsáveis pela sua crucificação e morte, e suas palavras de conforto aos condenados ao lado deles. Do vale da Tiropeão, onde foi condenado, Jesus caminhou com a cruz nos ombros até Gólgota. No caminho, não suportando o peso da cruz, recebeu auxílio de Simão Cirineu. O Espírito de Emmanuel narra para gente que Simão Cirineu, constrangido, aceitou carregar o madeiro após Jesus. A cruz. Simão foi requisitado por um oficial romano para ajudar Jesus. O espírito de Amélia Rodrigues descreve a reação de Simão. Parece se alegrar internamente, oferecendo o ombro amigo a Jesus, que lhe dirige um olhar profundo. Gente, imagina que olhar profundo é esse, Jesus. Qual foi a sensação de Simão e Cirineu? Bom, e chegando ao monte, Simão explica a Jesus que ele estava com pressa sim, mas é porque ele tinha uma filha cega, muda, que precisava da ajuda dele. Aí olha o que Jesus disse. Jesus responde para Simão ele guardar fé, pois o bem praticado é uma luz no caminho. Então guardamos isso, tá, gente? Jesus falou, ó, em vez de fazer um monte de coisa aí, brigar e tal, fazer o bem, porque ele retorna pra gente. Então, olha só que bonito. Ao voltar para casa, Simão encontra sua filha curada da cegueira e outros males. E a filha dele ainda disse: Pai, uma luz veio e transformou minha vida e curou. Né? É incrível, né, gente? Então, nós agora já chegamos aqui à nossa parte final, né? Vamos chegando aqui já ao finalzinho. E nesse finalzinho, vamos conversar sobre eh, o quê? Na cruz, Mestre Jesus nos ensinou a usar aquilo que achamos que é fracasso como chave de elevação. Traído pelos homens, demonstrou lealdade a Deus. Quando tudo está bem, nos sentimos tranquilos, mas nos esquecemos do ensinamento de Jesus. A gente não lembra quando está tudo bem. Agora, quando os problemas aparecem, a coisa fica feia, aí a gente faz a prece, pede ajuda a Deus e por aí vai. Lá no livro Consolador, Emmanuel explica que a aprovação ensina o discípulo a trabalhar e se edificar espiritualmente, enquanto a expiação é a pena para o malfeitor. Joana de Anjos nos ensina que o cristão sem testemunho é como solo árido, gente, destinado à morte. Afinal, a fé sem obras é o quê? É morte. Nossas cruzes são lições, não castigos. Precisamos carregá-las sem reclamar. Por isso que essa coisa assim, eu tenho um karma, não é karma. Karma é um termo que nós usamos, mas é de outra vertente religiosa lá do Oriente. Não é exatamente o que significa, né, na visão espírita, que não é castigo, tá?
Então, nossas lições não são castigos. É preciso combater sentimentos de orgulho, sim, sentimentos de vaidade, raiva, soberba, revolta e por aí vai. Outra coisa, novamente falando, a vitimização é uma forma de fugir da reflexão e da identificação dos nossos próprios erros, das nossas próprias trevas interiores. Vamos parar com isso. É mais confortável culpar a vida, culpar as pessoas, culpar as condições. Já nos disse Joana de Ângeles, tá? Lá no texto, ela nos diz: o tempo é um grande amigo da verdade. Hoje em dia, muitas pessoas buscam mais a matéria do que o espírito ainda. Nós estamos no limiar de uma transição planetária, onde nós vamos abandonar esse culto à matéria para começar a nos voltarmos mais para o espírito. Carregar a cruz, então, significa enfrentar as dificuldades sem reclamar. É difícil, sim. Olhar para elas como oportunidades de crescimento, gente. Dar menos importância às coisas materiais. Cristo venceu a cruz com amor e nos mostrou que a morte, ela não existe. Depois disso, ele se materializou com seu corpo espiritual algumas vezes. Paulo, quer dizer, ele, vamos lá, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, lá em 15:44, diz que o corpo de Jesus, o corpo que ressuscita, é o espiritual e não o carnal. Não é nem uma ressuscitação, é uma materialização. Então, a matéria não pode herdar o reino de Deus. Paulo revela nessa fala a existência do perispírito. Em Eclesiastes 12:7 é apontado que o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, nosso corpo material, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. É isso mesmo. Porque há infinitas encarnações para permitir a evolução. Repetindo. Então nascemos várias vezes, temos vários corpos materiais que morrem e voltam ao pó. E o espírito retorna ao verdadeiro mundo, né, todas essas vezes, que é o mundo espiritual. E entra uma encarnação de outra, fica naquele período que chamamos de erraticidade. A ressurreição acontece apenas uma vez. Ocorre quando o espírito atinge seu estágio de luz, vira um espírito de luz. Por isso que Jesus se materializou e não teve ressurreição, porque afinal de contas ele, né, já é um espírito de luz, já teve a sua ressurreição. Bom, desde a codificação da doutrina espírita, uma nova luz se acendeu nos horizontes mentais do homem. O espiritismo então matou a morte, demonstrando que a experiência física é uma fase temporária do espírito, corpo de carne. Serve para o quê? Para a nossa evolução. Todos erramos o tempo todo, mas o importante em nosso atual estágio de evolução, ou seja, espíritos imperfeitos, é reconhecer o que nós erramos, né? Lutando para não errar mais. Errou, se levanta e busca fazer diferente da próxima vez. É difícil, gente, mas é preciso seguir o exercício, né, dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Isso ele é o nosso modelo e guia. Trabalhador do bem, ele sofre calúnia, indiferença, abandono, desafios familiares, desafios no trabalho, desafios profissionais, doenças, né? Serão suas cruzes. Sempre tem um irmãozinho lá, né, que aí, espiritualmente ainda está mais materializado, que quer fazer um monte de problema, que quer nos perseguir e por aí vai, acha que é o dono da verdade e tal. Mas isso é o que acontece com o trabalhador do bem. Mas se for fiel trabalhador do bem ao Evangelho, saberá enfrentar com dignidade, convertendo essas experiências em aprendizado. Emmanuel, no capítulo 140 do livro Fonte Viva, perdão, quase que eu falei Consolador, ele aponta que o mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas das mais variadas matizes, mas se te aproximas do Evangelho, com sinceridade e fervor, colocam-te que a cruz sobre o coração. Finalizando, vamos lembrar mais uma vez Mãe Santíssima nesse mês de maio, é o mês das mães e ela é a mãe das mães. Lembrando ainda com carinho e muita saudade, né, da minha avó, Alba da Silva, e mais ainda da minha mãe, Dulce Vargas, grande trabalhadora espírita desde a época de 80, lá na Congregação Espírita Cristã em Vasconcelos, a qual ela me levou na época. Desde então eu estou, né, no movimento espírita também. Na época da pandemia,
Lá no início, nos primeiros meses, os vídeos dos estudos aqui do canal BBM TV eram realizados, né, somente por mim e por ela. Então tá cheio de vídeo dela aí para quem quiser matar a saudade, tá? Esse é o primeiro dia das mães. A Lucy não está mais com a gente no plano físico, envergando a veste carne, né? Então, feliz Dia das Mães para minha mãe e para todas as mães de vocês, tá? Então tem mais uma coisa, pessoal, para eu falar antes da prece. Maio também é o mês de aniversário da BBM. Nesse mês de maio de 2025, a BBM completa 22 anos. Parabéns, a BBM. E agora, então, vamos aqui finalizando a nossa conversa. Vamos para a nossa prece de encerramento. Aqui, nosso tempo já está aí estourando. Vamos fechar os nossos olhos, limparmos as nossas mentes, agradecer a oportunidade de termos estarmos aqui, conversado, pedir aos nossos guias e mentores que façam nos recordar, né, daquilo que conversamos aqui, buscarmos botar em prática e continuarmos a estudar os ensinamentos, as lições de Jesus e buscando a prática, deixando de ser problemas, nos tornando soluções, em primeiro lugar para nós mesmos e depois para todos que estão em volta. Assim sendo, pedimos a permissão à espiritualidade amiga, Mestre Jesus, para encerrar a nossa conversa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, eu quero aqui agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui no canal BBM TV falando com vocês. Muito obrigado pelo carinho, a atenção de vocês. Assim como sempre peço, peço para vocês indiquem esse vídeo, ter mais vídeos do canal, para que outras pessoas tenham a oportunidade de assistir, congregar aí, né, o conhecimento que a gente produz aqui na conversa. Eu mais ainda, a trazer aqui para vocês, tenho que estudar e tudo, e aprender mais ainda é quase um puxão de orelha. Essas conversas que nós temos aqui, quando eu faço os estudos aqui para a BBM, ou presencialmente, ou nos canais, né, de outras casas. Até o próximo estudo, pessoal. Feliz meio, semana para todos. Tchau.